Imagina que eu sou o Brand Equity, que eu sou o posicionamento. Não está faltando alguma coisa aqui no meio para conectar nós dois? A comunicação integrada de marketing. Vocês dois não acham que pode ter ficado um pouco confuso para eles, não? Eles estudam na Newton. Eles são inteligentes. Olá, vamos ver o que o momento mini flashback da nossa disciplina traz agora para a gente. Bom pessoal, nós estamos aqui no Carrefour, ou melhor, no centro de distribuição do Carrefour. Eu falei momento mini flashback da disciplina, não era esse momento aí não. O grande desafio dessa marca mesmo é provocar uma paridade entre a projeção pretendida e posicionamento. Desafio de posicionamento. Bem pessoal, pelas brincadeiras que nós fizemos aí no início, acho que já ficou muito claro, né, cristalino, que a comunicação integrada de marketing é realmente o principal condutor entre o brand equity e o posicionamento. Entre aqueles atributos e predicados que nós falamos tanto no primeiro módulo e o posicionamento efetivo, aquele que vai ser levado exatamente ao conhecimento do consumidor. Mas a comunicação integrada de marketing passa por um conceito que é bem amplo e que começa na linha criativa, na definição da mensagem que vai ser levada ao consumidor. Depois é preciso que se tenha um entendimento profundo sobre esse consumidor, sobre qual é o seu hábito midiático, especialmente, como esse consumidor busca informação e depois, obviamente, com a seleção de uma estratégia multiplataforma, multimedal, ou seja, uma estratégia que vislumbre a integração de vários meios, de vários veículos de comunicação para que haja sim um impacto pretendido, para que esse consumidor seja impactado de uma forma assertiva e eficaz. Então no final da década de 90, eu tinha mais ou menos 3, 4 anos. Mentira, tô brincando. A propaganda ela foi enfraquecida pelo interesse do consumidor em outros canais de comunicação, em outros meios de comunicação. O consumidor passou a buscar informação em outros meios que não fossem aqueles que repercutiam a propaganda. Essa é uma das principais transformações trazidas pela comunicação integrada de marketing. A outra é que passou-se a ter mais interesse em focar a mensagem no consumidor do que propriamente no produto e no serviço. Então, recapitulando, duas transformações muito importantes trazidas pela comunicação integrada de marketing. A primeira é a comunicação passa a ser multiplataforma, passa a ser multimedal, não há mais um canal de comunicação protagonista de um planejamento e depois o foco da mensagem é totalmente voltado para o consumidor. No Carrefour você faz muita economia, toda semana, todo dia e sempre tem. Carrefour 40 anos é só alegria, só falta você, vem pra cá fazer também. Faz Carrefour, faz Carrefour, faz melhor e faz o seu dinheiro render mais. Faz Carrefour, faz Carrefour. Você faz melhor quando faz Carrefour. Faz Carrefour. Mas é preciso desmitificar esse termo integrada. Nós temos uma percepção inicial que é muito restrita em relação a esse termo. Na verdade, quando pensamos no termo integrada, pensamos somente na complementariedade, na integração dos meios de comunicação que são selecionados dentro dessa estratégia de comunicação. A literatura científica entende o termo integrado de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente. Segundo a literatura, nós precisamos, dentro de uma comunicação integrada eficiente, fazer a complementariedade, sim, dos meios, perfeito. Essa percepção inicial, ela também é válida, mas é preciso que se tenha a complementariedade dos meios com a linguagem. Lembra que nós falamos sobre a linha criativa a ser definida?
Muito bem, nos meios com a mensagem, com a adequação da mensagem àquele meio, né? Dos meios com o brand equity, com o posicionamento, dos meios principalmente com o consumidor. Eu quero te mostrar alguns exemplos de marcas que conduzem muito bem a sua comunicação integrada, que fazem muito bem um planejamento de comunicação voltado não somente para essa plataforma multimedal, mas para essa complementariedade com todos esses atributos, todos esses conceitos que nós acabamos de mencionar. Bom, se o foco está no consumidor e ele perdeu o interesse pelo meio televisão, a missão das marcas agora é encontrá-lo, pulverizando o investimento em comunicação. Atualmente, as empresas de telefonia móvel fazem isso muito bem. Comece a reparar, a todo momento você é impactado por uma mensagem dessas empresas. Isso é a comunicação integrada de marketing na veia. Isso é ser cross-mídia. Quando acabou o primeiro módulo, eu fiquei me questionando, puxa, mas trazer uma entrevista do Multishow é bacana? Traz conteúdo? Sim, é relevante. Mas eu acho que a sua exigência me pede um pouco mais. Então nós fomos ao mercado, selecionamos alguns entrevistados que vão se apresentar aí ao longo dos próximos módulos. O primeiro deles é o diretor comercial da Rádio 98 FM, Leandro Figueiredo. Ele foi eleito o profissional do ano, segundo anunciantes, outros veículos de comunicação, agências, clientes, enfim. Ele recebeu esse prêmio no ano passado e nós vamos conversar com ele. Acho que ele acrescenta bastante para esse nosso tema, para o tema presente da nossa disciplina, comunicação integrada de marketing, especialmente sobre a necessidade de se trabalhar a informação dentro dessa plataforma multimedal, dentro da multiplataforma, como ele mesmo cita. Dá uma olhada no que ele fala e a gente volta daqui a pouco para dar sequência na nossa disciplina. Eu queria trazer aqui um case que eu acho fantástico, que é o 98 Live. Exatamente. Na verdade, ele é bem disruptivo, né? Ele quebrou alguns paradigmas e eu queria que você falasse um pouco sobre ele, porque essa ideia de você ver a rádio é fantástica, né? É brilhante. E como que se chegou, né? Como é que foi a construção desse projeto e como que se chegou nesse produto? Primeiro foram muitas reuniões de discussão de projeto, de produto. O que nós pensamos? Hoje nós temos uma rádio com mais de 50 artistas, nós nem falamos locutores. Por que artistas? A maioria do nosso cast hoje faz peças de teatro, participam de programas de televisão, temos alguns dos nossos artistas, inclusive, que participam do Multishow. Por que a gente não cria uma nova experiência na plataforma digital, trabalhando a dinâmica do rádio, com a velocidade da web e com os recursos da televisão? Fomos para o mercado fazer um benchmark. Benchmark, para quem não sabe, é quando você faz uma análise das boas práticas que acontecem no seu segmento. Fizemos benchmark mundial, não achamos nada parecido. E então resolvemos, a nossa própria cabeça com muito estudo, montar o 98 Live. E hoje a gente consegue ter mais de 200, 500 mil acessos simultâneos, né? Nós montamos hoje realmente uma estrutura de televisão dentro da rádio, onde nós transmitimos a nossa programação praticamente 24 horas por dia. E principalmente do horário da manhã até as 19 horas é a geração de conteúdo em tempo real full time. Ou seja, o que as pessoas ouvem na rádio, elas conseguem ver pelo aplicativo, tanto do iPhone quanto do Android, e também pelo portal. E com isso a gente conseguiu também trazer uma nova experiência para os nossos anunciantes, que além de trabalharem a rádio, elas conseguem também, com algumas intervenções, alguns formatos publicitários, se relacionar melhor com o público internauta. Então a rádio hoje ela tem muito mais vida. Sem dúvida. E hoje nós contamos nos últimos 4 meses, nós estamos com 4 meses e meio de projeto, nós estamos com mais de 5 milhões de acessos. Então isso é realmente o maior reconhecimento para a gente. E isso é uma crescente. Então a cada dia a gente tem uma novidade para o 98 Live. Inclusive fazemos transmissões hoje de eventos ao vivo. Então assim, a gente está realmente em um nicho de mercado que as outras rádios não chegaram. Galera da Newton, um abraço para vocês! Aí galera da Newton, beleza? Bem-vindo aqui ao Central 98, todo dia de 10 ao meio-dia. Abraço, valeu! Eu quero fazer um convite, vem participar com a gente da Plateia 98 toda sexta-feira. Aí você manda lá o e-mail para @plateia, é isso mesmo? plateia@98fm.com.br. Mas já sabe, né? E eu vou convidar para poder ouvir a gente e assistir também pelo site 98live.com.br. Valeu! Essa entrevista está muito bacana, ela volta ao longo dos próximos módulos. Nós temos conteúdos extras dessa entrevista que você acessa principalmente na plataforma da Newton ou, se quiser, também nesse QR Code aqui embaixo.
Bom, se chegasse para mim aqui agora na agência um desafio, um briefing com a seguinte solicitação: Flávio, você precisa criar uma cartilha para que os nossos gestores do outro lado da tela possam gerirem, conduzirem bem a comunicação integrada de marketing. Eu dividiria essa cartilha em 5 características chaves, em 5 etapas que vão te ajudar realmente a conduzir a comunicação integrada de marketing. A primeira característica está reflexionada justamente na linha criativa, que nós já falamos tanto ao longo desse segundo módulo. Ou seja, se você se propõe a ser cativante, persuasivo, impactante através da linha criativa, é importante que você saiba que o seu consumidor vai tomar uma decisão, ele vai tomar uma iniciativa. Então, é papel desse gestor compreender e estar preparado para essa iniciativa que vai ser tomada pelo seu consumidor. A segunda tarefa dessa nossa cartilha imaginária está refletida justamente na primeira, ou seja, se o seu consumidor tomou a iniciativa de buscar mais informações sobre a sua mensagem, se ele foi impactado a tal ponto que se moveu, tomou uma decisão de buscar mais informações sobre aquela mensagem, é importante que você supra, que você cerque quais são os meios, os canais onde ele vai buscar mais informações sobre a sua mensagem. Mais que isso, esses canais precisam estar preparados para suprir a demanda de informação do seu consumidor. Antes de entrarmos na terceira tarefa dessa nossa cartilha, é importante só fazer a distinção de 2 nomenclaturas: meio e veículo de comunicação. Meio é a TV, o rádio, o jornal, e veículo, por exemplo, é a Globo, é o SBT, é a Band, é a 98 FM, é o Estado de Minas, enfim. Então, entrando exatamente na terceira tarefa, é importante que o gestor entenda que a literatura recomenda que haja complementariedade não somente dos meios de comunicação, mas também daqueles veículos que compõem um determinado meio. Ou seja, ao se planejar a comunicação para que ela fique mais robusta e possa impactar o consumidor de uma forma mais assertiva, é necessário que haja pelo menos 2, 3 veículos selecionados dentro de um único meio de comunicação. A quarta tarefa recomendada é que haja um cuidado em relação aos elementos de comunicação e a repercussão desses elementos em diversos meios de comunicação. Toda campanha publicitária tem uma identidade, e essa identidade precisa ser repercutida em todos os meios selecionados. Porém, não se pode repercutir a mesma formatação. É importante que se entenda que cada meio exige uma formatação específica e o gestor precisa estar preparado para essa informação. E, finalmente, a última tarefa desse gestor é entender que a comunicação integrada de marketing foi muito disruptiva. Na verdade, ela trouxe algumas quebras de paradigmas que refletem no comportamento do consumidor de uma forma geral. Veja que na década de 90, início dos anos 2000, você tinha o sujeito enunciador, a marca, atuando de uma forma hiperativa, dizendo ao consumidor o que ele precisava consumir, quando e como ele precisava consumir. Especialmente depois do advento das redes sociais, o consumidor passou a produzir conteúdo sobre as suas experiências de consumo, sobre o seu relacionamento com a marca. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo particular sobre o meu relacionamento com uma determinada marca e eu volto para a gente finalizar o módulo. Esse carinha que vocês estão vendo aí na tela, ele é o Gabriel. Ele é meu filho, na época dessa foto ele devia ter uns 7 anos, hoje ele já tem 11. Gabriel comprou inadvertidamente um aplicativo de celular por 99,99 dólares. Depois que eu descobri, tive meu infarto, entrei em coma. Depois que eu saí do coma, eu entrei em contato com a Apple dizendo que meu filho tinha inadvertidamente comprado um aplicativo de 100 dólares e se era possível me reembolsar. O senhor Manigandan, da Apple, respondeu no meu e-mail dizendo que sim, era possível. Ele entendia que essa situação era uma situação atípica, que foi realizada sem o meu conhecimento e que me creditaria novamente os 99 dólares. Eu então disse a ele que eu era absolutamente leal à Apple, o que é uma mentira, e que eu tinha certeza que eles não me desapontariam, o que também é uma mentira, porque eu estava quase morrendo
de preocupação. Bom, depois ele me respondeu dizendo que ele estava muito feliz por ter resolvido o meu problema e disse que eu não precisaria hesitar em chamá-lo novamente, e finalizou dizendo que eu era um membro valioso da família iTunes. Depois que eu li isso, uma singela lágrima escorreu do meu olho esquerdo. Não, tem que pôr sim, vamos pôr sim. Pra você ter ideia, o que eu já produzi de conteúdo sobre essa experiência, cara, eu já coloquei, eu coloco nas minhas disciplinas, eu falo em palestra, então assim, você não tem ideia. Já o $99 não pagou o que ele... Eu queria levar esse cara pra morar lá em casa, bicho, tão feliz que eu fiquei, bicho. Essa foi só uma experiência em que eu reproduzi conteúdo a partir de um relacionamento. Tenho várias outras experiências de consumo, onde a partir das minhas redes sociais especialmente, eu reproduzi conteúdo. Imagino que você também, ao longo dessa última reprodução, tenha lembrado de também experiências vividas, onde você também produziu conteúdo. E não se engane, as marcas já entenderam isso, as marcas inteligentes já descobriram que mais importante do que saber falar é saber ouvir, né? Entenderam que dentro desse relacionamento não há mais um sujeito hiperativo e outro passivo, assim, dois protagonistas de uma interação, né? O sujeito enunciador, a marca, e o sujeito interpretante, nós, consumidores. Bom, estamos finalizando o nosso segundo módulo. É realmente um privilégio levar esse conteúdo até você. Eu te vejo então no nosso segundo fórum e depois no nosso terceiro módulo, módulo selecionar. Tchau! Newton, quem se prepara não para.